Milionário fica surpreso ao ver mendiga negra cuidando da filha com deficiência no banheiro. Aurora Ribeiro nunca imaginou que sua vida mudaria da noite para o dia. Mas solteira, lutando para sustentar Isadora, sua única filha, ela vivia em um pequeno barraco na periferia da cidade. A realidade era dura. A cada mês o aluguel pesava mais no coração e no bolso, e foi assim, no meio daquele caos, que ela recebeu uma proposta surreal. Ser cuidadora na mansão do milionário Rafael Montenegro. Quando viu o anúncio, seus olhos brilharam. Não pode ser verdade, pensou. A mansão era um espetáculo de opulência. Paredes brancas reluziam sob o sol, as colunas eram como abraços de mármore, e os jardins pareciam mais um sonho do que a realidade. Aurora, com seu jeito simples, sentiu um nó na garganta ao pisar no chão feito de mármore polido. Mas quando entrou, viu que aquele lugar, tão luxuoso, tinha uma aura estranha, de um vazio que incomodava. Foi então que conheceu Clara, a filha de Rafael, uma menina de olhos grandes e curiosos, mas que estava presa dentro daquela casa. Clara tinha uma deficiência que a mantinha isolada. Ela vivia em um mundo onde as risadas eram raras. E mesmo quando estava no banheiro, precisando de assistência, Aurora a viu. Uma imagem poderosa. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando o rosto da menina, que parecia tão distante e tão perto ao mesmo tempo. Um misto de fragilidade e força. A cena atingiu como um tranco. Uma mendiga cuidando de uma princesa perdida. A presença de Isadora, cheia de vida, trouxe algo especial para Clara. A risada da menina ecoava pelos corredores vazios e as paredes frias começaram a se encher de vida. Isadora dançava na sala e Clara, tímida, começava a sorrir. Os dias passavam e Aurora se via imersa em um mundo que desafiava suas memórias de dor e solidão. E ali, entre conversas sussurradas e olhares trocados com Rafael, algo começou a brotar. Rafael T. O silêncio em que vivia parecia pesado, homem marcado pelas circunstâncias. Ele não era apenas o patrão. A conexão entre eles se tornava cada vez mais forte, mas a insegurança pairava no ar. Quando a oferta de um trabalho na Alemanha chegou, Rafael se viu dividido. A ideia de deixar Clara e Aurora atrás o deixou inquieto. A despedida foi dolorosa. Aurora, sem Rafael por perto, sentiu um vazio se formar em seu peito. Aquela presença firme e gentil que a apoiava em sua luta agora parecia ser um eco. As risadas de Isadora tornaram-se mais baixas e os sorrisos de Clara começaram a desaparecer. Havia uma tensão, uma expectativa no ar que a deixava perdida. A história tomou um rumo inesperado quando, na casa da árvore do jardim, Rafael voltou. O coração de Aurora disparou. Os olhos dele brilharam com algo que ambos sentiam, mas ninguém ousava dizer. O confronto das emoções ficou intenso e a atmosfera se encheu de promessas e medos, como uma tempestade prestes a eclodir. Como poderiam enfrentar seus passados e dar um passo rumo a um futuro incerto? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Tá, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Aurora e Rafael estavam à beira de um precipício emocional. Olhares se cruzaram, carregados de significados que nunca tinham sido ditos. O tempo parecia parar ao redor deles, mas aquele instante foi interrompido por um grito agudo, uma voz familiar, mas cheia de desespero. Era Clara. Aurora se virou rapidamente, o coração disparando. Clara estava no fundo do jardim, aos pés da casa da árvore, seu corpo imóvel, a expressão paralisada. Pânico tomou conta de Aurora. Ela correu em direção à menina, deixando Rafael para trás. Clara, o que aconteceu? A voz de Aurora tremia, enquanto segurava a mão da criança. O rosto de Clara estava pálido, os olhos arregalados. O que poderia ter assustado uma menina tão serena? Aurora olhou em volta, mas não havia nada à vista. Nenhum monstro, nenhum perigo. Apenas uma brisa leve sussurrando entre as folhas. A resposta de Clara foi entrecortada por soluços. Ela está voltando. A menina olhou para o céu, uma mistura de terror e esperança em sua voz. Aurora franziu a testa, tentando entender. Quem, Clara? Quem está voltando? E foi aí que o chão pareceu abrir sob os pés de Aurora. Clara apontou para o horizonte. Aurora seguiu o olhar da menina e, ao longe, viu uma figura se aproximar, envolta em luz, quase como um fantasma. O coração de Aurora afundou. Não pode ser. Mas era. A mulher se aproximava, um sorriso enigmático no rosto. Era Valentina, a mãe de Rafael, que todos acreditavam ter morrido em um acidente há anos. Aurora não conseguia acreditar. A história que todos conheciam agora desmoronava diante de seus olhos. Rafael também a reconheceu imediatamente. O mundo ao seu redor parecia ter se desfeito. Uma expressão de incredulidade se espalhou por seu rosto. Mãe? Os lábios dele se moveram, mas a palavra mal saiu, como se ele estivesse se convencendo de que não era real. Como ela estava ali? Não tenha sido um acidente? O peso de tantos anos de dor e perda pairava no ar. Valentina chegou mais perto, seu olhar fixo em Rafael, e um brilho quase sobrenatural em seus olhos. Aurora sentiu um gelo na espinha. A conexão entre eles parecia elétrica, mas havia algo mais, algo obscuro. Você não deveria estar aqui, murmurou Rafael, a voz trêmula. Tava na hora de voltar, meu filho. Há coisas que você precisa saber. Valentina olhou para Clara, e então para Aurora, como se estivesse avaliando cada um deles. Um som ecoou, uma sombra de um sorriso, mas não havia alegria. Apenas um mistério doloroso. A Aurora tentava entender o que tudo isso significava. Clara, com seus poderes especiais de percepção, tremia, a voz pequena sussurrando. Ela sabe o que aconteceu. O que poderia significar isso? Que segredos estavam escondidos sob aquela fachada de riqueza e segurança? A tensão explodiu como um estalo. As palavras de Valentina cortaram o ar. Rafael, tudo o que você acredita saber sobre sua vida é uma mentira. Cada palavra era um golpe. Um soco no estômago de Aurora e Rafael. Segredos estavam prestes a vir à tona. A verdade que desafiava tudo. O portão da mansão rangia e um vento gelado soprou, fazendo com que todos se virassem. Algo inominável e imprevisível estava prestes a acontecer. E enquanto Aurora olhava nos olhos de Rafael, uma pergunta
ecoou em sua mente. Até onde essa revelação os levaria? A história deles estava em uma encruzilhada, e cada escolha poderia mudar tudo. O silêncio firme entre Rafael e Valentina parecia se estender eternamente. Uma tensão palpável, como uma corda prestes a se romper. Aurora mal conseguiu absorver o que estava acontecendo. Clara, tremendo, olhava para a avó, enquanto Rafael parecia perdido em um turbilhão de emoções, um mar de indagações. "Por que você voltou?" Rafael finalmente perguntou, a voz quase implorando por respostas que não sabiam se gostariam de ouvir. O ar estava pesado e o tempo parecia ter desacelerado. Valentina sorriu, mas não era um sorriso bom. Era do tipo que fazia os arrepios correrem pela espinha. "Porque chegou a hora de encarar a verdade, meu filho. Há segredos que precisam ser revelados. Segredos sobre sua família. Nesse momento, o céu, que até então estava limpo, se encheu de nuvens escuras que pareciam se aproximar rapidamente. Uma ventania forte soprou, como se o universo estivesse reagindo ao caos daquela revelação. Valentina, com a certeza de quem carrega a verdade nas mãos, olhou diretamente para Aurora. "Você não é quem pensa que é, não é mesmo?" A frase ficou pendurada no ar, pesada como chumbo, enquanto Aurora sentia um frio na barriga. O que ela queria dizer? O olhar de Valentina penetrava, e algo dentro da mente de Aurora começou a se espelhar em confusão e medo. "Eu não entendo", murmurou Aurora, o coração batendo rapidamente. Rafael, aturdido, buscava algum sinal de que aquilo poderia ser um erro. "Chega, mãe! O que você quer dizer com isso?" Valentina deu um passo em frente, capturando a atenção de todos ao redor. "Aurora, você teve uma vida que não foi sua. O que você sabe sobre seu passado é apenas uma fração da verdade. Você e Clara estão ligadas de uma forma muito especial." As palavras dela eram como um estalo, disparando um desejo de entender que queimava na mente de Aurora. "O que você está tentando dizer?" Ela sentiu que o chão sob seus pés começava a tremer. Valentina respirou fundo e continuou. "Sua verdadeira mãe sou eu." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael olhou para Aurora e o mundo ao seu redor desmoronou em um redemoinho de questionamentos e desespero. "Isso não pode ser verdade!" ele gritou, mas a expressão da mãe era irredutível. "Fui forçada a deixar você e sua família para proteger vocês de algo muito mais sombrio. Um contrato de sangue." A cada palavra, Aurora sentia as peças de sua vida se reorganizarem de forma caótica. "Vocês estavam em perigo. Minha escolha foi me esconder. Mas agora, algo está voltando. Algo do passado. E eu precisava que você estivesse viva para completar o que começou." A declaração final foi como um golpe. Aurora mal tinha tempo de processar quando uma sombra se projetou na porta da mansão. A figura era alta, encapuzada, suas intenções invisíveis. Todos pararam, os olhos fixos na presença inesperada. Uma sensação de gelidez preencheu o ambiente e a tensão se intensificou. "Você não deveria ter vindo aqui, Valentina." A voz era grave e ecoou pelo jardim como um trovão. Todos se viraram e Aurora sentiu o gelo na espinha. O que estava acontecendo? O que mais havia por trás daquela revelação, por trás das palavras de Valentina? Entre segredos, medos e revelações, Aurora percebeu que as camadas de sua vida estavam prestes a ser desnudadas, e os verdadeiros perigos que a cercavam
eram muito maiores do que podiam imaginar. E, com a sombra se aproximando, ela se deu conta de que sua escolha, por sua família, por Rafael e por Clara, poderia mudar tudo. As implicações do que Valentina dissera reverberavam em sua mente. O passado estava prestes a se encontrar com o futuro de formas que nenhum deles poderia prever. E agora, quem seriam eles realmente? A revelação deixava um vazio no ar que pulsava com a ansiedade do que estava por vir. O silêncio firme entre Rafael e Valentina parecia se estender eternamente. Uma tensão palpável como uma corda, prestes. Aurora mal conseguiu absorver o que estava acontecendo. Clara, tremendo, olhava para a avó, enquanto Rafael parecia perdido em um turbilhão de emoções, um mar de indagações. Por que você voltou? Rafael finalmente perguntou, a voz quase implorando por respostas que não sabia se gostaria de ouvir. O ar estava pesado e o tempo parecia ter desacelerado. Valentina sorriu, mas não era um sorriso bom. Era do tipo que fazia arrepios correrem pela espinha. Porque chegou a hora de encarar a verdade, meu filho. Há segredos que precisam ser revelados, segredos sobre sua família. Nesse momento, o céu, que até então estava limpo, se encheu de nuvens escuras que pareciam se aproximar rapidamente. Uma ventania forte soprou, como se o universo estivesse reagindo ao caos daquela revelação. Valentina, com a certeza de quem carrega a verdade nas mãos, olhou diretamente para Aurora. Você não é quem pensa que é, não é mesmo? A frase ficou pendurada no ar, pesada como chumbo, enquanto Aurora sentia um frio na barriga. O que ela queria dizer? O olhar de Valentina penetrava, e algo dentro da mente de Aurora começou a se espelhar em confusão e medo. Eu não entendo, murmurou Aurora, o coração batendo rapidamente. Rafael, aturdido, buscava algum sinal de que aquilo poderia ser um erro. Chega, mãe! O que você quer dizer com isso? Valentina deu um passo em frente, capturando a atenção de todos ao redor. Aurora, você teve uma vida que não foi sua. O que você sabe sobre seu passado é apenas uma fração da verdade. Você e Clara estão ligadas de uma forma muito especial. As palavras dela eram como o estalo, disparando um desejo de entender que queimava na mente de Aurora. O que você está tentando dizer? Ela sentiu que o chão sob seus pés começava a tremer. Valentina respirou fundo e continuou. Sua verdadeira mãe sou eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael olhou para Aurora e o mundo ao seu redor desmoronou em um redemoinho de questionamentos e desespero. Isso não pode ser verdade, ele gritou. Mas a expressão da mãe era irredutível. Fui forçada a deixar você e sua família para proteger vocês de algo muito mais sombrio. Um contrato de sangue. A cada palavra, Aurora sentia as peças de sua vida se reorganizarem de forma caótica. Vocês estavam em perigo. Minha escolha foi me esconder, mas agora algo está voltando. Algo do passado, e eu precisava que você estivesse viva para completar o que começou. Nesse instante, uma sombra se projetou na porta da mansão. Era uma figura alta, encapuzada, suas intenções invisíveis. Todos pararam.
os olhos fixos na presença inesperada. Uma sensação de gelidez preencheu o ambiente e a tensão se intensificou. Você não deveria ter vindo aqui, Valentina. A voz era grave e ecoou pelo jardim como um trovão. Aurora sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Valentina, por um momento, ficou paralisada. Não, você não pode estar aqui. Seu tom de desespero era quase palpável. A sombra deu um passo à frente, uns olhos brilhantes aparecendo sob o capuz. Você errou, mãe, disse a figura. Agora todos vocês vão pagar. O reconhecimento cortou o ar. Rafael palidamente ficou imóvel, seus olhos arregalados. Não, não pode ser. Sim, sou eu, seu irmão, afirmou a sombra, tirando o capuz. Era Miguel, o irmão que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. A mentira sobre a morte dele revolveu o estômago de Aurora. Fui escondido por vocês tempo demais. Agora chegou a hora das verdades e das vinganças. O estalo de um trovão ecoou em cima deles, mas o verdadeiro estrondo foi a revelação que abalou cada um presente. Miguel não era apenas um fantasma do passado. Ele tinha um plano. Um plano que ameaçava não só dividir Rafael, mas destruir todos ao seu redor. O que você quer de nós? Rafael perguntou, a voz tremendo. O sorriso de Miguel foi gélido. Tudo! Uma revanche! Tudo que vocês me tiraram, eu vou recuperar. As palavras pairaram no ar, enquanto Aurora, apreensiva, tentava juntar os fragmentos. As conexões estavam se quebrando. O passado estava ali, carregando um peso que ninguém podia imaginar. Agora, diante daquela revelação, as alianças pareciam desmoronar. Secrets estavam se despindo um por um, e a verdadeira natureza de cada um começava a entrar em colapso. E enquanto os relâmpagos cortavam o céu, Aurora olhou para Rafael, seu rosto marcado pelo desespero, e se deu conta de que talvez, nesse jogo todo, eles não estavam a salvo. Era apenas o começo. E com o coração na garganta, ela se perguntou até onde Miguel estava disposto a ir para ter sua vingança. A sombra, Miguel, estava ali, e a presença dele dominava cada espaço. A tensão crescia, como se o ar estivesse muito denso para ser respirado. Aurora sentiu o corpo ficar pesado, o coração martelando no peito. Rafael parecia paralisado, incapaz de compreender a realidade que se descortinava. Você não pode ser real, ele disse, a voz trêmula. Você estava morto! As palavras eram um lamento, um clamor que ecoava pelo jardim. Miguel riu, mas não era uma risada alegre. Era amarga, repleta de ironia. Morto? Isso é o que vocês achavam. Fui apenas um fardo que a família decidiu ocultar. A frieza da voz dele cortou Aurora como uma faca. Olhando para Clara, a menina estava atônita, confusa, tremendo. A inocência dela agora estava engolida por um turbilhão de sentimentos. Você não entende o que realmente aconteceu, Rafael. Miguel continuou, ignorando as palavras do irmão. A história de vocês é uma farsa, cheia de mentiras. Valentina, sua mãe, ela não fez o que fez para proteger vocês. Ela simplesmente fugiu de suas responsabilidades. Nesse instante, tudo pareceu parar. O céu escureceu, e o trovão ecoou ao longe como um aviso de que algo ainda mais sobrenatural estava por vir. A Aurora olhou para Valentina, que estava visivelmente abalada. As revelações de Miguel pareciam ressoar profundamente, e um ar de culpa se manifestou no rosto da mulher. A Aurora percebeu que havia algo mais.
Algo que não estava sendo dito, e um frio a envolveu. Você está mentindo! Rafael gritou, mas sua voz estava entrecortada. As lágrimas se formaram em seus olhos, e ele parecia à beira de desmoronar. Ela é a minha mãe, ela sempre me protegeu. Miguel balançou a cabeça, um olhar desdenhoso no rosto. Proteção? O que você sabe sobre proteção? Você estava preso numa bolha de ilusões. A verdade vai muito além do que você pode imaginar. A atmosfera estava carregada de tensão. Aurora olhou para Clara, que parecia cada vez mais aterrorizada. Então, como se alguma força invisível estivesse agindo sobre eles, o chão começou a tremer. O vento uivava e as árvores balançavam violentamente. Era hora de vocês saberem, desembuchou Valentina. Sua voz agora, uma mistura de nervosismo e bravura. A verdade é que Miguel não é apenas seu irmão. Ele faz parte de algo muito mais grande. Algo que vocês nunca deveriam ter se envolvido. A revelação trouxe um choque que fez Aurora reevaluar tudo. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz falhando, a não ser por um sussurro. Do que você está falando? Mas não houve tempo para mais perguntas. A figura encapuzada de Miguel começou a se transformar, seus contornos borrando como uma ilusão se desfazendo. Um brilho intenso emanou de seu corpo, iluminando o jardim em uma luz ofuscante. Vocês não estão prontos para a verdade, mas, no final, tudo se revelará. E quando isso acontecer, ninguém vai sair ileso. A voz dele ecoava como uma profecia e a luz ficou tão intensa que Aurora teve que fechar os olhos. E, quando ela finalmente se permitiu abrir os olhos novamente, a cena diante dela era irreconhecível. Miguel havia desaparecido e em seu lugar estava uma fenda no espaço, uma fenda que pulsava e respirava, como se fosse um portal para outra dimensão. Todos olhavam, boquiabertos. O medo e a confusão estavam ainda mais presentes. A realidade começava a se fragmentar, e Aurora sentiu um frio cortante. O que estava realmente acontecendo? A verdade estava se misturando com a fantasia, e a vida dela estava prestes a mudar para sempre. Precisamos sair daqui! Gritou Rafael. Mas antes que conseguisse puxar Clara para longe, o portal liberou um som ensurdecedor, como se estivesse se alimentando de suas emoções. Uma onda de energia os envolveu, e Aurora se viu sendo arrastada. E nesse momento, uma última revelação cortou o ar. A silhueta de Clara começou a brilhar. Aurora olhou com horror. Clara! Não! Mas era tarde demais. A luz tomou a menina, fazendo-a desaparecer dentro da fenda, enquanto Aurora estendia a mão, um grito de desespero escapando de seus lábios. Clara! A palavra era um eco de dor. Tudo havia mudado. E no meio do caos, uma pergunta invadia a mente de Aurora. O que Miguel realmente queria e onde Clara havia ido? Uma nova jornada estava começando, e os segredos que ainda permaneciam ocultos poderiam destruir tudo. Aurora fechou os olhos, sentindo a pressão da luz intensa ao seu redor. O grito de Clara ainda ressoava em sua mente, e a incerteza perfurava seu coração. O que tinha acontecido? O que Miguel queria e por que tudo aquilo parecia cada vez mais surreal. A luz se intensificou e ela foi puxada para o vazio. Quando a claridade finalmente diminuiu, Aurora se viu em um lugar completamente diferente. Era um campo vasto e limpo, sem árvores ou sombras.
Apenas um céu azul que parecia feito de vidro. E no meio desse deserto luminoso, Clara estava lá. Mas havia algo estranho. A expressão da menina iluminava-se com um brilho exagerado, como se a própria luz do campo estivesse dentro dela. Aurora, Clara chamou, sua voz ecoando de forma modificada, quase como se estivesse se dobrando e se contorcendo. O corpo da menina parecia flutuar, e Aurora, confusa, sentiu o frio na barriga. Clara, onde você está? Estou aqui, estou bem, Clara respondeu, mas seu tom era diferente, mais grave, quase distante. O contorno dela começou a emanar uma luz pulsante, e Aurora percebeu que a menina não estava apenas iluminada, ela estava transformada. Clara, o que está acontecendo? Aurora perguntou, tentando alcançar a filha, mas um campo invisível a mantinha longe. Um pulo de medo e desespero a atingiu. Eu não sou só a Clara que você conhece. A menina respondeu, a voz parecendo ecoar de muitos lugares ao mesmo tempo. Eu sou uma chave. Uma chave para um mundo que Rafael não conhece. A revelação soou como um trovão. Uma chave? Que mundo é esse? O coração de Aurora batia mais rápido. O que Clara queria dizer? Certa de que seus vínculos estavam se quebrando, uma urgência tomou conta dela. Antes que Clara pudesse explicar, como se uma força invisível tivesse se intensificado, a luz que a envolvia começou a se dispersar. A Aurora, pela primeira vez, viu o que estava ao redor. Sombras enormes começaram a se formar naquele campo, como figuras ancestrais emergindo na escuridão. No entanto, ao invés de medo, uma sensação de familiaridade a envolveu. Entre as sombras, havia rostos que pareciam conhecidos. Clara, preciso de você! Aurora gritou, estendendo a mão. Mas a menina estava sendo puxada pelo brilho, cada vez mais longe. Volta! E foi então que uma das sombras se adiantou, revelando um rosto familiar para Aurora. Era Valentina, mas uma versão dela que ninguém tinha visto. Com a mesma intensidade que Cloro estava presente, a mulher etérea parecia mais forte, mais cheia de vitalidade do que nunca. Você não entende, não é, Aurora? Valentina disse, a voz ressoando pelo campo como um eco profundo. A Clara é especial, e não só por estar ligada a você ou a Rafael. Ela é parte de um plano maior. Ela é uma guardiã. E você também está presa nessa teia. O chão começou a tremer, e Aurora sentiu o desespero crescer. O que você quer dizer? O que vocês estão escondendo de mim? Era como se tudo estivesse se desmoronando ao seu redor. Ela tinha percebido que as sombras não eram apenas figuras. Eram memórias. Memórias de dor, amor e escolhas feitas. Sim, e você e Clara são mais importantes do que imagina, Valentina prosseguiu. Tudo o que fiz foi por vocês. Há uma batalha se formando, uma força que retornou para pegar o que é seu. Aquelas últimas palavras atingiram Aurora como um soco. Uma força? E antes que pudesse questionar, a luz começou a girar novamente, e o chão sob seus pés se abriu, como se a realidade estivesse se fragmentando. Clara! Aurora gritou, a sensação de perda transformando-se em medo profundo. Então Clara desapareceu em meio a uma explosão de luz, e Valentina virou-se para Aurora, expressão sombria.
Se você não entender o que está acontecendo, será tarde demais. Vá, encontre a verdade e salve sua filha antes que seja consumida. E num piscar de olhos, a Aurora foi arrastada para a escuridão, lutando contra o que estava prestes a se revelar. A luta por Clara passou a ser também uma luta pela própria vida e pela verdade, enquanto o peso das revelações pairava no ar, mais confusas e pesadas do que nunca. Na mente de Aurora, uma pergunta ecoava: o que realmente era Clara? E mais importante, quem era ela mesma no meio de tudo isso? Aurora fechou os olhos, sentindo a pressão da luz intensa ao seu redor. O grito de Clara ainda ressoava em sua mente e a incerteza a consumia. O que estava acontecendo? Antes que pudesse pensar mais, a luz a puxou novamente, sufocando tudo ao seu redor. Quando a claridade finalmente diminuiu, a Aurora se viu em um campo vasto e luminoso, um deserto de luz dourada. Não havia árvores, apenas um céu azul vívido. Clara estava ali, mas algo estava muito errado. A expressão da menina era diferente, como se a luz a estivesse moldando. Aurora? Clara chamou, mas sua voz soava distante, ecoando num tom estranho. Estou aqui! Estou bem! A garotinha flutuava suavemente, envolta em um halo radiante. A Aurora sentiu um nó na garganta enquanto tentava se aproximar. Clara, não se afaste! A Aurora exclamou, estendendo a mão. Um campo de energia invisível a mantinha longe, como se uma barreira separasse mãe e filha. A sensação de pânico tomava conta dela. Eu não sou apenas a Clara que você conhece. A voz da menina era forte, mas ao mesmo tempo distante. Eu sou uma chave para um mundo que Rafael não conhece. A revelação a atingiu como um soco. Timundo, o que você quer dizer? A Aurora tentava entender, mas sua mente girava. Clara estava mudando, e o medo a envolveu. Não era só uma menina, mas algo muito maior. Antes que pudesse processar, uma sombra surgiu diante delas. Uma figura conhecida, mas distorcida pela luz. Era Valentina, mas não era a mesma mulher que conhecera. Suas feições estavam radiantes, quase etéreas. Aurora, você não compreende, não é? Clara é especial. Ela carrega o fardo de um legado, um segredo profundo. O chão começava a tremer, e Aurora sentiu que tudo se desmoronava. Legado? Que legado? O que vocês estão escondendo? O desespero se intensificava. As sombras estavam se aproximando mais e mais. Rafael precisa saber a verdade. O Valentina gritou. Mas antes que pudesse dizer mais, a luz começa a pulsar novamente ao redor delas. Um choque atravessou o corpo de Aurora quando Clara começou a brilhar intensamente, quase cega. Aurora, proteja-se! Valentina gritou, seu tom de urgência quebrando o ar. Clara então começou a se contorcer e uma força puxou para trás, como se estivesse sendo sugada por um buraco negro. O desespero atingiu Aurora com força total. Clara! O grito dela ecoou alto. Mas o brilho da menina desapareceu, engolindo-a em um clarão. Aurora foi tomada pelo frio mais profundo. O que estava acontecendo? O que estava lá fora? E no instante seguinte, uma nova figura se ergueu entre as sombras. Miguel. Sua presença agora não parecia tão ameaçadora, mas havia um brilho nas suas feições que a deixava aterrorizada. Você acha que isso é tudo? Que está tudo acabado?
Aurora ficou boquiaberta. Miguel, não! O que você quer? Os olhos dele estavam intensos, como se penetrassem em sua alma. Vocês sempre foram protegidos pela ignorância. Clara não é apenas uma chave. Ela é o portal e eu sou a porta. Suas palavras cortaram o ar e a realidade pareceu girar. Você acha que eu sou o vilão? Não sou o que você pensa. A confissão revelava uma nova camada em sua história. Aurora sentiu seu estômago revirar. Como assim? Miguel ria, mas não era uma risada de triunfo. Era repleta de dor, como um eco de um passado esquecido. Eu vim para libertar vocês, mas não de mim, e sim da verdade que Valentina tentou esconder. A verdade que envolve todos vocês. A atmosfera estava pesada, um tormento de segredos e traições. A luz começou a pulsar ao seu redor, e Aurora agora tinha medo de que a verdade que Miguel trazia poderia desmoronar ainda mais tudo o que conhecia. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Mas antes que Miguel pudesse responder, um rugido profundo ecoou pelo campo. A realidade começou a se fragmentar mais uma vez, e Aurora sentiu que seria arrastada para longe. Enquanto isso, seu coração pulsava forte. O que mais estava prestes a ser revelado? A luta não era apenas pela vida de Clara, mas por uma verdade ainda mais devastadora. E enquanto a luz a puxava, Aurora percebeu que cada resposta abriria novas feridas, e a luta estava apenas começando. Aurora estava em choque. O brilho intenso da luz a envolvia, e o que Miguel dissera ainda ecoava em sua mente. Uma chave? Clara era uma chave? Que isso significava? O desespero cresceu como um incêndio descontrolado. Ela precisava encontrar Clara. Assim que a luz se dissipou, tudo ao redor de Aurora começou a tremer. As sombras que estavam se formando primeiro agora pareciam ganhar vida, contornando-se como se quisessem consumir todo o espaço. E enquanto isso acontecia, uma nova presença começou a se materializar. Era uma mulher, alta e imponente, seus olhos brilhando em meio à escuridão. Aurora! A voz dela era clara e firme, cortando pela confusão que envolvia o ambiente. Você precisa entender! Aonde está Clara? Aurora gritou, a angústia subindo. O que você fez com ela? Oh, eu não sou quem você pensa. A mulher se aproximou. Era Valentina, mas algo estava diferente nela. O jeito que carregava seu corpo, a intensidade em seu olhar. A Aurora sentiu um arrepio na espinha. Como podia esquecer de tirar, meu querido filho, seu império pendepentido. E a mulher começou a rir, uma risada profunda que reverberou em seus ouvidos. Você já esqueceu que sou também sua mãe, não é? Você é apenas uma marionete, amiga. A Aurora não sabia como reagir. A confusão era um labirinto na sua cabeça. Do que você está falando? O medo explodia em seu peito. Você me abandonou! Valentina deu um passo à frente, seu olhar penetrante. Foi um acordo, precisava esconder a verdade. E agora, você e Clara são as únicas que podem salvá-los a todos. A luz começou a pulsar novamente. O que antes parecia sólido se desvanecia. Aurora olhou para Valentina e viu nela uma mistura de raiva e tristeza. Você não pode brincar com nossa vida. As palavras saíram como um sussurro, quase implorando. Oh, mas estou apenas revelando a verdade. Valentina sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. E você não sabe que Clara já se foi? Não! Não diga isso! A reação de Aurora ecoou pela dimensão ilusória em que estavam.
e a cena mudou. A imagem de Clara, flutuando na luz, se distorceu antes de desaparecer. Aurora sentiu que seu coração parava. Clara é a chave, e você é a porta de entrada, continuou Valentina, como se nada tivesse acontecido. Ela pode abrir todas as portas que levam ao lar. A revelação esmagou a Aurora. Não era apenas a cena, mas o peso das palavras dela que a deixava empacada, paralisada. Você não pode fazer isso. Clara não pode ser a resposta. Não pode. E quando o grito se extinguiu, tudo ao redor começou a girar. A Aurora sentiu a realidade se fragmentar, rodeada por ecos de risadas e choros que não pareciam pertencer a este mundo. Miguel começou a aparecer na mistura de luz e sombra, não mais uma figura ameaçadora, mas um companheiro de luta. O que você pensa que vai fazer, Aurora? A voz de Miguel fazia eco, embora não estivesse de novo no controle. Mãe estava certa, é tudo uma questão de sobrevivência. A Aurora olhou para ele e pela primeira vez viu algo diferente em seus olhos, a centelha de verdade. Sobrevivência de quem? O que realmente aconteceu? O que você e Valentina estão escondendo? A atmosfera estava pressentindo algo, e nesse momento fatídico, uma explosão de luz irrompeu, e a realidade começou a se reconfigurar. Um novo burburinho ecoou, e as sombras tornaram-se rápidas, atacando. Você verá a verdade, Aurora, a verdade que muda tudo. E assim, numa erupção de poder descontrolado, as sombras avançaram e tudo caiu em um abismo de luz e escuridão. Aurora gritava, mas nada poderia preparar seu coração para descobrir que Valentina não era apenas quem parecia ser. E enquanto um mistério profundo se desdobrava diante dela, uma pergunta cortou o espaço. O que realmente eram aquelas chaves e como isso mudaria o que ela acreditava sobre sua própria existência? Aurora fechou os olhos, sentindo a pressão da luz intensa ao seu redor. O que Miguel dissera ainda ecoava em sua mente, e uma sensação de desespero a invadia. A luz começou a pulsar como um coração batendo, e a escuridão se aproximava em ondas. Quando ela abriu os olhos novamente, o cenário tinha mudado. Agora estavam em um salão colossal, com paredes de pedra e um teto tão alto que parecia tocar o céu. Luzes flutuantes dançavam ao redor, criando um ambiente onírico, mas a tensão no ar era palpável. A Aurora olhou para Valentina, que tinha um semblante de pena no rosto. O que estava prestes a acontecer? Você precisa entender a verdade, Aurora! Valentina falou. A urgência em sua voz elevou a intensidade do momento. O que Miguel disse é mais do que você imagina. E o que é isso, mãe? O que mais você está escondendo de mim? O desespero tingia cada palavra. Antes que Valentina pudesse responder, um vento forte invadiu o salão, fazendo os candelabros balançarem. A Aurora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Foi quando a luz se intensificou e uma figura emergiu do centro do salão. Era Clara, mas não era apenas a Clara que a Aurora conhecia. Ela estava envolta por um manto de luz dourada, seus olhos brilhando com uma sabedoria que ultrapassava a idade dela. A menina sorriu, mas não era um sorriso comum. Era como se ela soubesse algo que ninguém mais sabia. Clara! A Aurora gritou, a emoção transbordando de seu peito. O que está acontecendo? Eu estou aqui, mãe. A voz de Clara ressoava, mas agora tinha um peso etéreo. Estou me tornando o que sempre fui destinado a ser. A chave não é apenas uma metáfora. Eu sou a chave para a verdade que você nunca soube. A Aurora olhou para Miguel, que se aproximava lentamente. Ele observava tudo com um olhar de fascínio.
Ela está se transformando em algo mais. Algo que pode mudar o curso da nossa história. Valentina suspirou, um peso nos ombros. Está na hora. A verdade precisa ser revelada. E antes que Aurora pudesse perguntar mais, Miguel levantou a mão e o salão tremeu, como se a terra estivesse se despedaçando. Vocês dois nunca entenderam! Miguel exclamou, sua voz ecoando nas paredes. Toda essa história, os segredos, eles não são só sobre nós. Eles afetam mais pessoas do que podemos imaginar. Ele olhou profundamente nos olhos de sua mãe. Vamos descobrir quem realmente somos e o que isso significa para o nosso futuro. A atmosfera parecia mudar e o espaço ao redor deles começou a brilhar intensamente. Clara flutuava, seus cabelos dourados dançando como se tivessem vida própria. Valentina estava em choque, sua expressão transparecendo medo e respeito ao mesmo tempo. Quando a verdade for revelada, Clara começou, mas sua voz foi interrompida por um eco ressonante que vinha de todos os lados. Era como se o próprio salão estivesse respondendo às suas palavras. Mas a verdade não será a única coisa que virá à tona. A luz explodiu, e no instante seguinte, Aurora perdeu a visão. Era como se o mundo dela estivesse se desfazendo. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, viu uma cena que a fez parar o coração. No centro do salão, figuras familiares começaram a emergir da luz. Não eram apenas sombras, mas seres reais. Rostos conhecidos, amigos, familiares, todos que ela havia perdido ao longo do caminho. Mas havia algo sinistro nos olhos deles. Estamos todos aqui porque você, Aurora, abriu as portas que estavam fechadas. A voz de um deles ecoou. Era alguém que ela não esperava ver. Era seu pai, que sempre acreditou estar morto, e agora estava ali, olhando diretamente para ela. Seu olhar era profundo e penetrante. Chegou a hora de você descobrir a verdade sobre sua origem. O coração de Aurora disparou. Pai, como você... Oh, não há tempo para explicações! Ele interrompeu. Seu tom era grave. O que Miguel e Valentina esconderam é que você é a guardiã de um legado ancestral. Clara não é apenas uma chave. Ela é o... Você é a única que pode salvá-los. Mas a escolha é sua. E assim, no meio da luz que brilhava intensamente, a pergunta cortou o ar como um trovão. Quem era realmente Aurora? E enquanto tudo começava a se desintegrar à sua volta, ela compreendeu que a batalha de sua vida estava prestes a começar. Uma escolha precisava ser feita, e essa escolha era mais do que apenas dela. Aurora sentiu o coração acelerar, enquanto as palavras de seu pai reverberavam no salão. A revelação de que Clara, sua filha amada, era a chave para um legado ancestral, despedaçou sua concepção de realidade. Os rostos familiares que surgiam ao redor eram um misto de conforto e terror. Eles representavam tudo o que ela perdera e tudo o que ainda poderia ganhar. Você precisa fazer uma escolha, Aurora. O tom de urgência na voz de Valentina era palpável. Se você não agir rápido, Clara será levada para sempre. A luz pulsante ao redor deles parecia viva, como se respiração própria. Aurora olhou para Clara, presa em um brilho radiante. A pequena estava se transformando, e cada mudança parecia levar parte do coração de Aurora junto. Clara, por favor, volte para mim! O desespero a consumia. Não posso voltar, mãe. Clara respondeu, a voz dela reverberando no ar, como se várias vozes falassem juntas. Eu sou a guardiã.
E preciso conectar os mundos. A conexão está mais forte agora do que nunca. Miguel se aproximou, as sombras se contorcendo ao seu redor. Aurora, você precisa compreender que a verdade é mais poderosa do que qualquer dor. Aceite o legado e nós podemos derrotar a escuridão que se aproxima. Que escuridão? Aurora gritou angustiada. O que você está dizendo? Que segredos ainda precisamos enfrentar? O salão parecia oscilar à medida que a tensão aumentava. As figuras familiares assistiam, suas faces refletindo esperança e temor. Uma força que quer destruir tudo o que construímos, Miguel afirmou com fervor. Mas juntos somos mais fortes. Você é partícipe do destino, não apenas de Clara, mas de todos nós. Aurora respirou fundo, olhando para a luz. Se Clara era a chave, o que ela representava como mãe? Fez o que deveria fazer. Esticou os braços. Juntos, vamos enfrentar o que vem. Não posso perder você também. A determinação crescia em seu peito. E naquela decisão, Aurora sentiu a energia percorrer suas veias, se unindo à luz que cercava Clara. Ao toque, um brilho intenso tomou conta do salão. As vozes familiares se misturaram em um cântico harmonioso e melodioso. As sombras se retiravam lentamente, como se estivessem perdendo força, e a clareza inundava o espaço. Você fez a escolha certa! Valentina exclamou, o coração alheio pulsando como se estivesse se curando. Agora você pode proteger Clara e todas as outras almas que estão ligadas a vocês. Então a luz explodiu e em um instante tudo se acalmou. A Aurora abriu os olhos e se viu cercada por um céu azul ao amanhecer. Estava de volta ao mundo que conhecia, prestes a confrontar a verdade e a levar todos os ensinamentos com ela. Clara estava ao seu lado, mais sólida do que nunca. Mãe, nós conseguimos! Clara sorriu, seus olhos brilhando com uma sabedoria infantil. A sensação de alívio lavou a Aurora. A luta não tinha acabado, mas agora elas tinham um propósito, a força de um legado. As sombras estavam distantes, mas nunca poderiam ser esquecidas. A Aurora olhou para o céu, sentindo que o futuro ainda tinha muitas histórias para contar. Estamos juntas, sempre vamos estar. A promessa ecoava entre elas, uma conexão eterna. E enquanto caminhavam, o brilho do amanhecer iluminava seu caminho. A Aurora não tinha todas as respostas e sabia que muitos desafios ainda estavam por vir. Mas agora havia esperança. E com isso, chega ao final essa história intensa. Antes de você sair, não esquece, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Ah, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer este conteúdo chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ler tudo que vocês escrevem. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Até a próxima!